da pessoa com deficiência. E era um sonho realizar a conferência. Só que a gente só conseguiu realizar a primeira em maio de 2006, que foi altamente representativa, foi um marco na história do movimento, né? Porque vieram pessoas eleitas nos seus municípios, nos estados. É importante registrar que em 2006 e 2008, como eventos pioneiros no Brasil e no mundo, aconteceram a primeira e a segunda Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Parece pouco, mas são reuniões municipais, regionais, estaduais, que juntam milhares de pessoas das diferentes áreas da deficiência para juntas discutirem com diversidade política, oposição e situação, partidos diferentes, partidos opostos, nisso se juntam e entendem que o tema supera diferenças eleitorais, partidárias, é um tema de Brasil, é um tema de nação, sobretudo é um tema de direitos humanos. Conquistas e desafios do século XXI. Equiparação de oportunidades. Queremos nossos direitos e não privilégios. Aliás, não são benefícios, são equiparações de oportunidade, né? Acessibilidade, transporte, acesso ao lazer, ao turismo, à saúde, a tudo. É só uma equiparação de oportunidades. A história das pessoas com deficiência realmente é uma história de falta de oportunidades. Então, isso é um fator, para mim, muito mais limitante que a própria deficiência. Conquistas e desafios do século XXI. Mercado de trabalho. Aliás, o trabalho se chama inclusão. Inclusão é a mesma coisa do trabalho. Nossa, falar sobre o trabalho é uma coisa mais gratificante para mim. Como disse no meu livro, eu tenho prazer de trabalhar. Com relação ao trabalho, que é o momento do emprego, quando se fala nessa parte da lei de cotas e tudo mais, nós estamos preparando pouco a pouco as empresas para estar recebendo as pessoas com surdo-cegueira. Porque muitas delas não estão preparadas para estar recebendo, não só os surdo-cegos, mas todos, né? Conquistas e desafios do século XXI. Inclusão. A integração é um modelo segundo o qual pessoas com deficiência, uma vez reabilitadas, né, uma vez habilitadas, alcançam o patamar, alcançam aquele padrão de se encaixar na sociedade como ela sempre existiu. O modelo da inclusão é mais ou menos o inverso, ou seja, não é para encaixar a pessoa na sociedade, não é para mudar a pessoa para encaixar numa sociedade que não mudou, né? Do jeito que era. A inclusão é você mudar a sociedade, né? Derrubar todas as barreiras, tirar todos os obstáculos, mudar atitudes, mudar sistemas, para que qualquer pessoa, tenha deficiência ou não, ou qualquer que seja a deficiência, possa fazer parte da sociedade, sem precisar provar nada. O conceito de inclusão e o conceito de desenvolvimento inclusivo surgem já como uma evolução do que a gente chama de modelo médico para o modelo social. Para entender a diferença entre o modelo médico e o modelo social, que na verdade a Convenção da ONU é criada com base nesse modelo social da deficiência,
A diferença é, eu vou contar através de uma imagenzinha que eu sempre trabalho, que eu acho que facilita, que é o seguinte: se você tem, por exemplo, um cadeirante em frente a uma escada e lá em cima tem a urna de votação, tá? E a pessoa está lá parada, né, porque não tem como fazer nada, e alguém com a visão de modelo médico vai passar e vai falar: coitado, ele não pode subir para votar porque, coitado, ele é deficiente. Mas o modelo social vai passar, vai olhar a cena e vai falar: mas que absurdo, como é que alguma pessoa, um cidadão, não pode votar porque construíram uma escada e ainda botaram a urna de eleição lá em cima, né? Minha história de vida buscando inclusão, né? Quando eu era criança, até hoje. Inclusão começa na família. Na família, depois na escola, os amigos e o trabalho. Não podemos ser rejeitados, assim, ou discriminados, né? Pode, porque é lei. É lei que não permite isso. O ideal é isso, é que as pessoas sejam incluídas na totalidade, sem obrigação, sem ter que impor nada, sem que brigar, entrar com ação. Conquistas e desafios do século XXI. Acessibilidade. O que é acessibilidade? Acessibilidade a logradouros, acessibilidade ao trabalho, à educação, à saúde, acessibilidade ao lazer. Isso tudo ainda não é reconhecido plenamente. As barreiras que existem não são só arquitetônicas, existem as barreiras atitudinais, os preconceitos, as discriminações. A meu costuma falar que a minha deficiência aumenta e diminui de acordo com o meio ambiente que eu estou. Apesar de andar, se você me colocar num lugar cheio de escada, sem corrimão, certamente eu terei a minha deficiência vai aumentar. Mas se me botar num lugar cheio de rampas, de fácil acesso, com condição acessível, a minha deficiência cai. Às vezes até pode zerar. Então, não é eu só sou deficiente. O meio ambiente também é. Conquistas e desafios do século XXI. Libras. A Libras é uma língua para os surdos, pois não ouvem e usam a língua de sinais. E os ouvintes? Ouvem e usam a língua oral. A Libras é a língua do surdo. A língua brasileira de sinais, Libras, foi reconhecida como língua oficial em 2002. O usuário da língua de sinais é o surdo. O intérprete vai apenas mediar a informação entre as duas línguas, recebê-la em uma língua e passar para a outra. Mas foi o surdo quem lutou pela Libras, e o intérprete apenas coloca a voz naquela opinião do surdo. Mas a luta pela Libras é do surdo. Conquistas e desafios do século XXI. Livros em braille. Sem livros, o pai do próprio Luiz Braille disse: o cego não pode ser educado. Então nós todos desejávamos os livros, porque os videntes tinham os livros para estudar. E por que nós não podíamos ter também
pelo menos um número de livros suficiente para nós conhecermos a nossa língua, falar corretamente, usar corretamente. Por isso que nós queríamos uma imprensa, nós queríamos livros. Sem livros, como que era possível estudar? E escorregou para dentro da água. Ao descobrir quem o chamava, quase oculto pela alta vegetação. Conquistas e desafios do século XXI. Vida independente. Eu visitei pela primeira vez um centro de vida independente, em Virgínia, e fiquei 1 hora, 2 horas conversando com a equipe, mas deu para captar completamente o que era a proposta daquele espaço, né, que me impactou muito. E a gente voltou e começou a se reunir com as pessoas naquela época da Adferge ainda, Lília, Sheila, Celso, Zé Carlos, enfim, o pessoal do Rio. E nós estruturamos o CVI Rio em torno desses princípios. Primeiro, considerar a pessoa antes da deficiência, porque geralmente o teu olhar primeiro é para a deficiência e não só para a deficiência, com todas as representações que as pessoas já fazem em relação à deficiência. E a característica do CVI era muito menos entidade reivindicatória, embora com ativismo muito grande, mas as pessoas com deficiência começando a prestar serviços técnicos para outras pessoas como elas. E o movimento de vida independente vem dizer o quê? Por mais que aquela pessoa seja uma pessoa que precise de um apoio, que precise de uma outra pessoa para cuidar dela, ela tem a capacidade de fazer as suas escolhas. Então, desde cedo o CVI começou a fazer seminários de capacitação anualmente. E daí, em provavelmente 3, 4 anos, saiu de um centro de vida independente no Rio para 20 centros de vida independente em todo o país. Conquistas e desafios do século XXI. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. O Brasil teve recentemente a experiência de ver o Estado brasileiro reconhecendo, junto com outros no mundo, uma das coisas mais importantes desse novo século XXI, que é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada em dezembro de 2006 na ONU. E que o eixo central da Convenção, um dos pilares fundamentais, é a questão dos direitos humanos. E houve representação de 192 países com uma representação das pessoas com deficiência. E essa convenção foi aprovada e promulgada pelo Brasil no ano passado. O governo brasileiro assinou no dia da abertura das assinaturas, em 30 de março de 2007, a convenção. No dia 9 de julho, através do decreto 9 de julho de 2008, o decreto legislativo 186, o Senado Federal promulgou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência com um nível de emenda constitucional. A Convenção da ONU foi aprovada por 3/5 dos deputados federais em 2